Então, eu sou a Andréa Filber Alves, eu sou médium da casa há alguns anos, e... Oi, Albert! E, e sou psicóloga. Então, eu não sei precisar quanto tempo eu já estou na casa, mas quem me trouxe para casa foi a Rosane, né, minha amiga e irmã de longa jornada. Nós nos conhecemos na psicologia e agora é muito bacana estar nessa nova etapa assim, da nossa vida, trilhando esse caminho agora da reforma íntima aqui, né? Que a nova direção me convidou, e eu acho que esse é um outro passo no meu processo de evolução espiritual também, fazer parte desse ano aí, junto com a Rosane, da reforma íntima. Acho que vai ser uma experiência legal, é algo novo para mim, né? E é isso, os desafios têm que ser encarados, né? Às vezes a gente precisa ser empurrada para alguns lugares e para começar uma nova etapa. E acho que isso é uma evolução para mim também, né? Espiritual importante, de aprendizado, de crescimento. Então a ideia é estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco do meu conhecimento, da parte psi, né? E pensando algumas coisas espirituais importantes para que a gente cresça nessa jornada juntos aqui, tá? Então, acho que para iniciar esse momento, acho que é legal a gente iniciar com uma oração, né? Porque já que estamos nesse espaço virtual espiritual. Então, eu gostaria que a gente começasse com um Pai Nosso, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, Senhor. E que assim seja, e assim será. Que seja uma manhã de troca, alegre, confortável, leve, gostosa e de muito aprendizado. Buenas. Dito isso, eu não sei muito como é que funciona a reforma íntima, mas eu vou começar a falar. Se vocês quiserem me interromper, vocês me interrompem. Porque eu vou pegando o fio da meada e vou indo, tá? Bom, então, quando a gente pensou o programa, né, para fazer a reforma íntima nesse ano, a Fernanda sugeriu algumas ideias e a gente achou ótimo, eu e a Rosane. Rosane já iniciou há 15 dias atrás a reforma íntima, deu início a essa nova jornada. E a Rosane me sugeriu um tema que eu achei bem legal, que é a questão das relações familiares, tá? E por que ela sugeriu isso, eu acredito também, é porque eu sou especialista em terapia de família e casal. Então, acho que eu posso compartilhar um pouco do meu conhecimento nessa área com vocês, né? E a gente pensar as relações familiares e as questões espirituais. Então, o tema, eu dei o título de Família e Evolução Espiritual, Desafios e Aprendizados, né? Porque a gente entende que as relações familiares são um campo muito fértil, né, para o crescimento espiritual. É um espaço de aprendizado, muito aprendizado, que oferece muitas oportunidades, né, de crescimento. Então, os laços familiares, eles são uma reunião de espíritos, né, com histórias interligadas. Nós acreditamos nisso, né? E aqui, hoje, a gente vai explorar um pouco como esses laços nos permitem evoluir, né, e resgatar o nosso passado. Eu acho que a minha internet trancou ou não? Não. Tá, beleza. Porque aqui deu uma trancadinha para mim, mas seguimos. Então, a família, ela é muito mais do que um vínculo biológico, né? No contexto espiritual, ela representa a reunião de espíritos que possuem histórias entrelaçadas ao longo do tempo, né? Então, o lar, ele não é apenas um espaço físico, mas sim um ambiente de aprendizado contínuo, né? Onde nós temos a oportunidade de resgatar esses laços, curar feridas, né? Bem muito antigas, e evoluir espiritualmente. Então, cada convivência diária, ela é uma chance de aprimoramento, né? E superação. Os laços familiares, eles não são frutos do acaso, e a gente sabe disso, não é? Enquanto espíritas. São oportunidades preciosas de aprendizado,
de crescimento. Então, muitas vezes, os desafios que surgem dentro da família, eles são antigos reencontros, né, de almas, que vão buscar juntas aqui reparar os erros do passado e evoluir, né? Então, nessa jornada, deixa eu arrumar aqui, nessa jornada, cada integrante, cada pessoa, né, tem um papel importante e que é insubstituível. Aí a gente pensa, então, qual o propósito, né, das relações familiares? Como a gente está falando, os nossos lares, eles são palcos desse reencontro. Lá, nós trazemos conosco histórias de outras vidas. Estamos conectados energeticamente e emocionalmente a determinadas pessoas, né? Esses vínculos kármicos. E o que a gente veio fazer aqui, então? Né? E aí a gente fala que a gente veio resgatar, né? E evoluir. Então, e isso não quer dizer que não se trata de um destino imutável, né? Mas sim uma oportunidade de crescimento, resgatar pendências e evoluir juntos, né? Porque muitas vezes a gente entende que, buenas, então eu estou aqui com essas pessoas, eu vim para essa vida resgatar algo, eu tenho que me conformar com algumas coisas. E não, né? A gente está aqui para poder evoluir, né? Resgatar significa continuar a construção de uma vida melhor, tentar evoluir nessas relações, o que não é fácil muitas vezes, né? Então, nós estamos unidos por laços profundos que transcendem o tempo. Cada integrante, cada pessoa tem um papel crucial nessa jornada evolutiva. As dificuldades familiares, elas não são meras coincidências, né? Mas sim oportunidades de transformação. Se temos essas conexões espirituais e estamos reunidos por um propósito, como isso se manifesta no dia a dia, então? Né? Como transformar esse conhecimento em algo prático para nossa evolução pessoal e familiar? Nós somos chamados a cultivar a paciência. Como? Somos chamados a cultivar a paciência, a tolerância e o amor incondicional. Esses valores, eles são essenciais para criar um ambiente harmonioso e propiciar o desenvolvimento de todos, né? Mas isso é fácil, isso parece muito fácil falando, né? Ai, que bonito tu está dizendo, Andréia, que legal, mas e aí? Como é na prática, né? A vida não é tão simples assim, e tão plena, e tudo tão lindo. Não, a vida é difícil, né? Nós temos muitos desafios pela frente a enfrentar. E eu acho que essa é a questão. Nós precisamos entender que nós precisamos superar os desafios, as dificuldades que se apresentam, né? Então, a superação dos desafios familiares, ela não é passiva, né? Ela exige ação, ela exige compreensão e ela exige muito amor. Cada pessoa deve se sentir acolhido, pertencente, amparado e desafiado nesse processo de enfrentamento dos desafios, né? Então, mas como a gente faz isso? Empatia é um dos processos, né? Colocar-se no lugar do outro, entender, né, a história e a dor de cada um e a minha própria. Eu entendo a minha dor, mas eu também tenho que ser empática para entender que o outro que está ali comigo na relação familiar ou nas minhas relações no geral, ele também tem a sua dor, né? Eu preciso entender que ele também tem uma história. Eu preciso entender que ele também sente a dor dele, né? Não é maior ou menor, são dores diferentes às vezes, mas importantes porque é a dor de cada um. Então, compreender isso, né? Colocar-se no lugar do outro, a questão da empatia, como eu falei, e o diálogo, né? Nutrir um diálogo, os canais de comunicação abertos, sinceros, né? Ativos, porque dialogar é algo muito difícil. A gente pensa que é algo fácil que a gente faz com frequência. Ah, na minha família a gente tem um diálogo aberto, uma comunicação aberta. Muitas vezes não, porque é difícil, porque ela gera diferenças, né? E faz com que a gente, às vezes, se incomode com as diferenças que temos uns com os outros. Mas aceitar as diferenças e respeitar esse processo é importante para essa comunicação se manter limpa, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos sempre nos comunicando, né?
Não existe não nos comunicarmos. No silêncio, a gente também se comunica. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não consigo conversar porque a pessoa não sabe falar. Ela, às vezes, não sabe falar e se expressar, né? A gente pode tentar ajudá-la se a gente tem isso mais presente, né? Esses são os desafios que a gente está falando, de enfrentar as dificuldades, né? E não simplesmente virar as costas e sair. Talvez em alguns momentos a gente faça isso, mas é importante que a gente volte para esse lugar e continue tentando, né, se colocar no lugar do outro, se mostrar de forma empática para chamar para esse desafio de se comunicar, de dialogar, de entender. E muitas vezes eu acho que tem uma coisa que sempre me chama a atenção, é que quando a gente vem nessa família, muitas pessoas dizem assim, esses dias eu escutei de um paciente meu falar, olha, eu sei que esse é um desafio para mim lidar com meu filho, né, mas isso é de outras vidas, eu tenho esse karma, ele me disse, e eu tenho que aceitar isso, e é isso, e eu tenho que aceitar essa minha situação que é muito difícil, que eu não tenho o que fazer. E eu disse para ele, olha, eu acho que a aceitação é bem diferente de uma passividade e acomodação, né? O fato da gente... Então, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre o aceitar e o se acomodar a determinados lugares, né? Aceitação, ela é tu compreender a realidade sem se render a ela, né? É buscar ativamente soluções e transformações. A gente precisa aceitar para poder transformar, né, para poder entender aquilo, aceitar que aquilo faz parte, mas o que eu tenho que fazer para os próximos passos, né? Agora, quando eu me acomodo naquele lugar, é aceitar passivamente, vamos dizer, uma situação, isso se torna muitas vezes prejudicial, né? Porque tu perpetua um ciclo de dor e sofrimento, e não busca evoluir com esse ciclo, né? Então, não, eu acho que é importante a gente não confundir aceitação com passividade, né? Aceitar, ele é o primeiro passo para mudar, né? A acomodação, muitas vezes, ela impede o crescimento. Eu sempre uso uma metáfora, né, de a gente achar uma cadeira e se sentar, só que essa cadeira está quebrada, ela está torta, e a gente fica apegado a ela, sentado torta na cadeira, que está nos prejudicando a coluna, está nos prejudicando o corpo, o físico, mas a gente não sai porque a gente tem medo de não encontrar outra cadeira, e aí a gente fica apegado àquela cadeira, torto, se prejudicando, com dor, mas e se eu não encontrar outra? Então eu fico preso nesse lugar. E isso não é uma evolução no nosso processo. Talvez a gente precise sentar um tempo, descansar na cadeira torta, mas a gente precisa ter a coragem de levantar e seguir o nosso caminho, não é? Não se acomodar a essa zona de conforto, e quando a gente fala em zona de conforto, a gente fala de um lugar que não é saudável, é prejudicial, não é? A zona de conforto, porque ela é desconfortável, ela parece confortável, mas ela é bem desconfortável. E muitas vezes o que nos prende nesse lugar é o medo da mudança, o medo do que a gente não conhece, do novo, né? Então, acho que essa situação, quando a gente tem na família algumas situações, por exemplo, de violência, né? Aí algumas pessoas dizem, eu tenho que aceitar que essa é a situação, o meu marido é violento, ou a minha esposa é violenta, ou o meu filho é violento, as relações se dão de forma violenta, eu tenho que aceitar, porque isso é de outras vidas, é o nosso resgate, a gente tem que aceitar. Não, aceitar significa entender que isso existe. E o que eu vou fazer com isso agora? Né? Eu vou ficar paralisado nisso, no meu medo de agir diante disso? Isso é comum, né? Só que a gente precisa se trabalhar para poder ir adiante, porque nessa vida aqui, o nosso dever é evoluir, achar recursos que nos ajudem a evoluir. E, por exemplo, a violência familiar, usando esse exemplo, né, a gente precisa identificar, reconhecer ela, né, nas suas diversas formas. Aí a gente precisa tentar buscar um diálogo, para ver, olha, a situação aqui não está legal, vamos buscar uma ajuda, vamos fazer algo diferente, vamos tentar agir diferente diante disso. A pessoa não aceita, é difícil, continua sendo violenta, uso de álcool, droga, enfim. Bom, então o próximo passo, eu preciso tomar uma atitude diante disso. Eu preciso sair daí, eu preciso sair desse lugar e agir para ajudar a mim e a essas pessoas que estão
nesse ciclo familiar aqui. Então, eu preciso usar, sei lá, o recurso da justiça, eu preciso denunciar, eu preciso buscar um psicólogo, eu preciso buscar uma instituição, eu tenho que fazer algo ativamente para romper com esse ciclo, né? E proteger a mim e aos que estão comigo, né? E eu não estou dizendo que isso seja fácil, né? Não é algo fácil, mas é algo possível. Então, a violência familiar, ela jamais ela pode ser tolerada, né? É fundamental a gente agir com coragem, assertividade, sem dúvida nenhuma, e buscar ajuda profissional e legal, né? Então, esse é um dos exemplos. E aí, as pessoas dizem, tá, mas eu jamais vou perdoar essa pessoa que agiu dessa forma na minha família, né? Eu não posso perdoar ela. E nós, como espíritas, sabemos que o perdão, ele é fundamental, né? O perdão é algo libertador, né? E difícil, muito difícil, porque ele requer que a gente lide com a nossa própria dor e com a dor do outro, né? Porque o outro também sente dor diante daquilo que ele fez de errado, né, para a gente ou nos prejudicou. Porém, é difícil a gente transcender isso, né? A gente ultrapassar esse ressentimento, né? Essa dor. Só se tu mantém esse sentimento de dor e de tristeza, o ressentimento é o sentir e ressentir e ressentir e ressentir, e tu não te liberta disso. Tu fica preso na tristeza, tu fica preso na dor, na inconformidade do acontecimento, né? Então, o perdão, ele é um ato de libertação. E não significa que perdoar seria concordar com o que aconteceu, com o erro do outro, né? Ou esquecer que isso existiu, né? Isso existiu, mas isso passa a fazer parte do passado, né? É permitir ir adiante, é permitir se libertar desse lugar, né? Então, perdoar ele é um passo bem importante num processo de cura familiar, vamos dizer assim, né? E muito difícil, às vezes, de ser feito. Aí, pensando ainda, então, nessas questões da relação familiar, a gente sempre fala da importância nas relações familiares de a gente valorizar ou respeitar as individualidades. Não é porque estamos numa família, né, nos relacionando num contexto de família que a gente tem que ter todo mundo igual, né, e todo mundo pensar a mesma coisa, e todo mundo ter os mesmos desejos, e todo mundo ter as mesmas iniciativas. Não, nós somos indivíduos, né? Uma família saudável, ela vai valorizar essa individualidade de cada pessoa, de cada integrante, né, da sua família. Cada um tem o direito de ser quem é, né? E respeitar essas diferenças é bem importante para uma harmonia familiar, né? Então, respeitar a singularidade de cada um, a autonomia de cada um, né? Incentivar a independência e o crescimento pessoal uns dos outros nas relações familiares, permitir que cada um trilhe o seu próprio caminho, né? Porque muitas vezes a gente acha que eu entendo, sei lá, vamos pensar, os pais às vezes querem, meu filho queria muito que ele fosse médico, e ele tem todas essas condições, e ele estudou numa escola maravilhosa, e ele escolhe ser psicólogo. E eu acho que psicólogo não é uma coisa legal a ser feita, porque, eu acho que psicóloga eu não acredito. Eu me lembro quando eu fui fazer psicologia, meu pai dizia, meu Deus, tu vai ser psicóloga, que horror. Psicólogo torna as pessoas dependentes delas, é horrível essa profissão. Ele me disse isso no dia que eu escolhi, e eu fiquei muito chocada com aquilo que ele estava me dizendo, porque eu esperava algo diferente dele, né? Mas como eu gostava de enfrentar, às vezes, as coisas, daí eu acho que me motivou mais a ir adiante na minha determinação de ser psicóloga, né? Eu digo, é? Agora tu vai ver, vou ser psicóloga. E bem do contra. E aí, ou bem fazendo o que eu de fato queria, que era meu dom, né? Porque eu amo ser psicóloga. Então, mas foi muito triste naquele momento escutar isso dele. E eu entendo que talvez para ele estivesse sendo uma decepção, porque eu cresci dizendo que eu ia ser médica de criança, né? Que eu queria muito ser pediatra. E daqui a pouco eu decidi ser psicóloga. E talvez ele tenha se decepcionado. E às vezes a gente não está preparado para lidar com a decepção uns dos outros, né? Mas a decepção, depois de um tempo e me tratando, eu entendi que era dele, não minha. Não era eu que estava decepcionando ele. Era ele que estava se decepcionando diante dos desejos que ele tinha criado para mim.
né? Então, ele que tinha que lidar com essa dor. Depois de muitos anos, ele veio me dizer um dia, nossa, né, como tu teve sucesso na tua profissão, que bacana ver isso, né? E eu disse para ele, pois é, um dia tu disse que isso não era uma escolha boa, né, para mim. Ele ficou quieto, né, não tem muito o que dizer naquele momento. Mas isso faz parte das relações familiares e fere, porque a gente não pode dizer que isso não fere vindo do pai, né? E para ele, eu talvez tenha ferido ele fazendo a minha escolha, mesmo que eu não quisesse, mesmo que ele não quisesse me ferir, isso aconteceu naquele momento. Então, eu pensei também coisa que eu acho que é importante trazer para vocês, do ciclo de vida, né, da gente. Então, ao longo da nossa existência aqui, nós temos todo o nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, a gente tem um ciclo de vida. E assim como o indivíduo tem um ciclo de vida, a família também tem um ciclo de vida, né? E eles acontecem concomitantemente. Então, a gente nasce, daí tem a infância, onde é a formação, né, da personalidade, os primeiros aprendizados, depois a adolescência, busca por independência, né, autonomia, depois a gente vai para a vida adulta, responsabilidades, né, profissionais, construção de um legado, relacionamentos na vida adulta, né, depois a maturidade, né, que é já o amadurecimento, a sabedoria, né, enfim, mais para o final da vida. Isso acontece junto com o ciclo de vida da família. Não é? Então, a família ela não é estática, não é? Ela é mutável, a gente vai mudando. Porque se a gente entende que nós não somos estáticos, a família também não é. Ela somos nós nos relacionando ao longo do tempo. Né? Então, assim como os espíritos evoluem, as famílias elas passam por ciclos de mudança e que vão exigir adaptações, né? São novos desafios, vão exigir adaptações, crescimento e muitas vezes reparações de laços que já são do passado, né? De outras vidas. Então, antes da gente explorar esse ciclo de vida familiar, eu acho que é importante a gente reconhecer que as famílias elas não seguem um único formato e padrão, e eu acho isso muito importante de trazer. Né? Existem inúmeras formas de configurações familiares, e como família, por exemplo, como as monoparentais, né? Ou seja, uma mulher decide ter um filho e ela vai ter esse filho, ou num relacionamento ela engravidou e ela vai levar adiante essa gravidez, ou depois de uma separação o homem fica com os filhos, ou viuvez. Então as famílias monoparentais são um tipo de família, né? Os casais homoafetivos, famílias recompostas, né? Então tem várias configurações familiares, e não só uma família tradicional, como se existia antes, como sendo um modelo de família, tá? Então, acho que é bem importante a gente deixar isso claro, tá? Cada uma dessas famílias enfrenta os seus próprios desafios e possui suas próprias riquezas, tá? Então, e devem ser respeitadas como tal. Respeitar e acolher essa diversidade, ela é fundamental para promover uma convivência saudável, né, e evolutiva, que a gente evolua nesse processo. Então, a jornada espiritual e o desenvolvimento familiar, eles vão acontecer independentemente da forma como a família está estruturada, tá, gente? Eu acho que isso é bem importante a gente ter claro, né? Bom, mas pensando na jornada familiar, onde a gente vai formar um casal, por exemplo, para iniciar uma família, um relacionamento, um homem, duas mulheres, uma mulher, dois homens, enfim, decidem, se atraem e resolvem iniciar um relacionamento. Então, aí a gente diz que se a gente pegar um modelo de ciclo evolutivo da família, um dos modelos começa pela formação do casal, tá? Que seria o início de uma nova jornada. Então, aqui, as histórias de vidas, elas se encontram, são duas histórias de vida, cada um dos integrantes desse casal traz a sua bagagem emocional, né, e espiritual. A gente não pode esquecer isso, né? A bagagem emocional e espiritual. E resolvem construir uma nova bagagem aqui, né? Com essas duas, né? Então, a gente sempre diz que o desafio de um relacionamento a dois, de um casal, é de dois fazer três, né?
dois indivíduos que se unem para formar ali no meio um relacionamento, o casal. Né? Então, o desafio é aprender a construir juntos, equilibrar individualidade e compromisso, né? Essa nova etapa do ciclo que inicia dessa família. Bom, se não tem o casal, pois é, inicia um novo momento de vida, normalmente com a chegada de um filho aí, para a pessoa que decide ter um filho, né, e levar. Hoje as pessoas, as mulheres podem, e os homens também, decidir que vão adotar uma criança, fazer uma gravidez independente, pedir para alguém gerar um filho e eles, né, uma barriga de aluguel para o casal poder ter um filho. Então, tem várias maneiras hoje de tu iniciar uma família, né? E os desafios que cada uma vai enfrentar nesse momento, espiritual e emocional. Bom, então a chegada de um filho, ela vai trazer muitos desafios, né? É a chegada de um espírito, né? Que teve conosco antes e que agora, e que nos escolhe para vir novamente, e que agora nós temos uma nova chance de educar e evoluir junto com ele, nessa vida aqui. Né? Então, os desafios que surgem são se o casal existe o casal, o ajuste do casal para surgir a parentalidade. E se a gente está sozinho, também da mesma maneira. Eu começo agora um novo papel, que não é só ser a Andréia, indivíduo profissional, e sim a Andréia mãe, que começa a se construir nesse momento, né? Com a chegada de um filho, seja através da gravidez, seja por adoção, ou enfim. Então, nesse momento, surge a parentalidade, esse novo desafio, né, de tornarmos pai e mãe, né? Com novas responsabilidades, com como assumir essa nova trajetória, a gente não sabe, a gente está, né, conscientemente, a gente não sabe de como a gente já foi pai e mãe no passado, em outras vidas. A gente, nessa aqui, como essa criança vai nos desafiar a ser pai e mãe, né, nesse momento. Então, o papel dos pais não é moldar o filho, né, mas ser um guia para esse filho. Né? Cada espírito tem a sua missão e desafios próprios aqui. E eu acho que a gente tem o desafio, enquanto pais, de passar os valores importantes, né? Educação, estar atento, como as relações deles vão se dar, né? E aí entra a fase da infância e adolescência, que é um grande desafio, né? A criança, ela começa, em um determinado momento, ela precisa muito dos pais, da orientação, a escola, começa a independência, né? A participação com outros amiguinhos, os relacionamentos, ao longo eles vão crescendo, se preparando para ir para a adolescência e precisam fazer um certo afastamento dos pais para entrar nesse novo momento deles, né? Então, a adolescência é um momento difícil, conflito de gerações, né? Eu acho que hoje ainda temos novas situações acontecendo, a questão da internet, né, o universo que os filhos acessam, a dificuldade dos pais de ter acesso a esse universo dos filhos, o que a gente vem falando, os filhos estão em casa e a gente acha que estão num ambiente seguro e muitas vezes não, porque a gente não sabe em que lugares eles estão acessando, né, com quem eles estão se relacionando virtualmente, e isso hoje a gente sabe que é um perigo, né? E como lidar com tudo isso. Então, olha os desafios que a gente vem passando ao longo da vida, né, nesse sentido. E para os casais que não têm filho, ou para as pessoas que decidem não ter filhos, também nós temos outros desafios de um relacionamento, o casal que decide não ter filhos, ele também vai passar por ciclos de vida do casal, né? O amadurecimento, a falta do desejo às vezes, como lidar. Então, tudo isso está acontecendo com a vida e as demandas da vida, né? De como a gente está lidando. Depois disso, depois dessa fase de adolescência e tal, e como eu estou sendo pai e mãe, e como eu me relaciono com meu filho adolescente, e como eu ajo quando ele não quer abrir a porta do quarto, e como eu ajo quando ele me desafia hierarquicamente, e como eu me sinto com isso, e que recursos eu utilizo para lidar com meus filhos, aonde eu vou amparar minhas dores, né? Como eu enfrento o que eu não sei muitas vezes enfrentar,
porque é isso, acho que se espera muitas vezes que os pais saibam fazer, e eles, por mais maturidade, muitas vezes não sabem o que fazer diante de determinadas situações. E aí a gente precisa buscar auxílio. A gente precisa dialogar com a nossa rede de apoio, seja ela os nossas famílias, né, de origem, sejam amigos, seja as pessoas da escola, seja o centro espírita, seja a instituição governamental. Eu preciso acionar uma rede quando eu não estou me sentindo em condições. O psicólogo, enfim, né? O médico, o posto e assim sucessivamente. Mas eu preciso ter uma atitude de pedir ajuda quando eu não souber como agir diante de uma situação. Né? Depois dessa etapa que é da adolescência, entra as escolhas profissionais, a gente começa a fazer a maturidade, o jovem adulto, e aí os filhos saem de casa, né, para ter sua própria vida. Muitas vezes os pais que ficam em casa têm um sentimento de solidão, se questionam do próprio propósito da vida, como as coisas estão nesse momento. Alguns casais separam, porque essa tarefa de criar os filhos ocupou um espaço muito grande na sua vida, e eles acabam depois ficando com um vazio muito grande quando os filhos saem de casa e vão ter suas próprias vidas, e não conseguem mais lidar, esqueceram de cuidar do relacionamento, né? Se ocuparam tanto em cuidar da educação e da tarefa de educar os filhos e de trabalhar e de viver esse novo momento, que não é algo fácil, esqueceram de cuidar do relacionamento, né? Se tornaram pais e esqueceram do homem e mulher. Então, muitos casais nesse momento acabam separando. E é um novo momento, né? Muitas vezes os pais não concordam com as escolhas dos filhos, de relacionamento, os conflitos eles existem nessa fase de uma outra forma, muitas vezes, e a gente tem que aceitar, porque cada um faz as suas escolhas, os valores foram passados, e aí é hora deles arcarem com as consequências das suas escolhas, né? Dos filhos poderem viver o que a gente um dia já viveu, né? É difícil, é difícil, é difícil. De novo, as relações podem entrar em conflito, em dificuldades de como a gente vai lidar com esse novo momento, né, de vida dos filhos. Eu tenho filhos que agora um saiu também, um já mora com a namorada, o outro ainda está em casa, já me disse que ano que vem vai sair de casa, que vai ter a vida própria. Eu acho ótimo isso, é maravilhoso, né? Ele poder seguir adiante, os dois, a vida deles, mas às vezes a gente fica, pô, mas olha lá o que está acontecendo com ele, olha como tá, olha a escolha que fez, críticos, né? E aí a gente tem que voltar e dizer, bom, essa é da vida dele, ele vai ter que arcar com isso. Os valores foram passados, se ele precisar de ajuda, a gente está aqui, né? A gente pode continuar conversando, deve continuar conversando, mantendo um diálogo aberto e honesto, mas aceitar que cada um tome suas decisões, né? E depois a velhice, né? Então, a velhice quando a gente vai envelhecendo, amadurecendo, né? Aprendendo a aceitar, né? Entender o desapego, né? A importância dos laços afetivos, o cuidado com os pais idosos, né? Pode ser uma oportunidade também de um resgate espiritual entre pais e filhos, né? A gente entende que a morte não é um fim, mas uma transição, então a forma como a gente lida com o envelhecimento e as perdas refletem o nosso grau de evolução espiritual. E eu me lembro quando eu perdi a minha mãe, ela ficou com câncer, né? E no final foi bem desafiador para a gente, né? Para mim e para minhas irmãs, né? A Fernanda, né? Eu sou irmã da Fernanda, que hoje é a nossa presidente, e foi bem difícil, mas foi tão importante, né? A gente se unir naquele momento, né? A gente cuidar dela no final da vida dela ali, né? Como ela nos cuidou um dia quando a gente era criança, né? Eu me lembro um fim de semana que ela veio para cá para minha casa e que eu coloquei ela na minha cama para dormir comigo, porque eu precisava ficar cuidando dela, né? Naquele final, eu me lembrei quantas vezes eu fui para a cama dela quando eu era criança, né? E ela me acolheu na cama e me xingava para sair da cama, coisa que eu fazia com meu filho também, quando ele vinha para minha cama, e aí tentava ir para... Então, olha o ciclo de vida que a gente tem, familiar, e a importância e os momentos que a gente pode resgatar coisas, apesar do nosso incômodo, da nossa dor,
das nossas tristezas, né? Isso é uma evolução, né? E como a gente tem a evoluir? Quando eu estava preparando essa fala com vocês, eu fiquei pensando em tantas coisas da minha vida que eu preciso fazer e que eu vou deixando de lado, né? De relações familiares que eu amo tanto, que eu prezo tanto e que eu preciso estar mais presente. Então, ter feito essa palestra hoje aqui me ajudou bastante, né? Até a rever os meus laços familiares, sabe? Rever como eu estou lidando com as minhas relações familiares. O que eu estou fazendo para resgatar alguns lugares que eu penso que é importante para o meu processo de evolução espiritual, né? E como isso tudo se conecta com a nossa missão espiritual, então, né? Tudo isso que eu estou falando aqui. Então, cada fase ela traz desafios que podem ser vistos como fardos ou missões de aprendizado. Né? O que nos incomoda na família pode ser um reflexo do que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Né? Resistir ao crescimento leva a sofrimento. Aceitar e agir transforma e nos liberta. Né? Então, qual o desafio? Perguntando para vocês agora, né? Qual o desafio da tua fase atual pode ser encarado como um chamado para o teu crescimento espiritual? Sabe? Isso que eu fiquei pensando quando eu fiz essa pergunta, porque foi o que eu me perguntei, né? Quando eu estava construindo esse momento aqui de conversa com vocês. Então, acho que é legal que cada um de nós possamos nos perguntar, né, desse processo evolutivo, assim. Então, um resumão, assim, né, o papel das relações familiares na evolução espiritual. O lar é um espaço de reencontro e aprendizado, né, onde as relações familiares oferecem oportunidade para o crescimento e transformação. As vivências da infância e os desafios familiares não são meras coincidências, mas caminhos para resgatar pendências e fortalecer laços espirituais. A autonomia e a convivência são essenciais para a evolução, permitindo que cada pessoa cumpra seu papel na jornada coletiva de desenvolvimento. Conflitos e dificuldades dentro da família são convites à reflexão, à superação e à construção de relações mais equilibradas e conscientes. E os próximos passos, como a gente pode fazer, né, para evoluir em tudo isso. Então, o estudo, né, aprofunde seus conhecimentos espirituais, tente se apropriar mais disso, faça o curso da casa do João Pedro, acho que é um belo desafio, né, de entendimento. Diálogo, né, invista no diálogo, né, com seus familiares, se esforce para ter um diálogo aberto, honesto, sincero. O apoio, busque apoio em grupos de estudo, busque terapia, isso ajuda a gente a se conhecer, a lidar com as nossas dores e a evoluir no nosso processo pessoal. Se a gente está aqui, a gente precisa construir uma vida mais saudável. Esse de salto não... Oi? A Fernanda abriu o microfone, fechou. Bom, então, aumentar o crescimento pessoal por meio da espiritualidade e das práticas terapêuticas pode melhorar significativamente a dinâmica familiar e relacional. E, por fim, a influência... Não, ainda não é por fim, quase no fim. A influência prejudicial dos espíritos inferiores e obsessores, né, na dinâmica familiar, ela enfatiza que essas entidades, muitas vezes, elas visam minar o potencial evolutivo das relações familiares. Embora algumas dinâmicas negativas possam resultar de conflitos passados, isso se deve principalmente à falta de compreensão, respeito e cuidado nos relacionamentos. Então, vamos investir nisso. Né? Acho que para a gente construir um futuro melhor, a gente precisa investir no amor, no respeito e no diálogo. E, por fim, a jornada espiritual, dentro do contexto familiar, é uma oportunidade única de crescimento e evolução. Cada laço, cada desafio e cada reencontro nos convida a aprimorar as nossas atitudes, cultivar o amor e promover a harmonia. Independentemente da configuração familiar ou das dificuldades enfrentadas, o essencial é a disposição para aprender e transformar. Não é? Que possamos acolher a diversidade, respeitar as diferenças e, acima de tudo, cultivar relações mais conscientes e amorosas.
Afinal, evoluir espiritualmente é também fortalecer vínculos com aqueles que dividem conosco a caminhada da vida.